Você já se perguntou como tudo na igreja funciona tão bem? Quem faz o que e o porquê? Hoje vamos descobrir os bastidores do funcionamento da igreja e entender como cada parte trabalha em harmonia, assim como o corpo humano. Vamos estudar a lição de número 10, que tem o tema O Funcionamento da Igreja. A lição de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, e Romanos, capítulo 12, versículo 8. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, vai nos falar: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Assim, tenha-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Romanos 12, 8. Se é dom de exortar, que exerça esse dom em exortar. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Esses versículos destacam a importância de reconhecer e valorizar aqueles que trabalham na liderança e serviço da igreja, e a diversidade de dons espirituais, que contribuem para o funcionamento harmonioso da comunidade cristã. A Bíblia diz: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 5. A Bíblia nos adverte que a liderança na igreja começa em casa. Se alguém não consegue exercer uma boa liderança, governando sua própria família com amor, sabedoria e responsabilidade, essa pessoa não está apta para assumir responsabilidades maiores da casa de Deus. Este versículo nos alerta para o perigo de negligenciar o cuidado e a gestão familiar, que é a base e o reflexo da capacidade de liderar bem a comunidade cristã. Reflita sobre como você tem liderado e cuidado da sua família. Pergunte a si mesmo: estou sendo um exemplo de amor, paciência e justiça dentro do meu lar? A forma como você lida com sua família é um indicador de como você cuidará dos outros na igreja. Busque a Deus em oração, pedindo sabedoria para administrar bem sua casa, sabendo que essa é uma parte essencial do seu chamado para servir na igreja. Se necessário, faça ajustes em suas atitudes e prioridades, lembrando que sua liderança começa dentro do lar, e só assim poderá ser eficaz no cuidado da igreja de Deus. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é conscientizar que a igreja deve respeitar as leis. O segundo, ensinar que a igreja tem responsabilidade em pagar contas. E terceiro, mostrar a igreja como uma organização. Ponto 1. A igreja respeita as leis. A igreja, como parte da sociedade, deve obedecer às leis do país, desde que não contrariam a palavra de Deus. As leis existem para manter a ordem e garantir que todos ajam com responsabilidade. Desrespeitar as leis do país pode comprometer o desempenho da igreja e prejudicar sua missão. É essencial que a igreja seja vista como uma comunidade que age com integridade, honrando suas obrigações legais. Reflita sobre como você, como membro da igreja, tem respeitado as leis e normas que regem a vida em sociedade. Lembre-se de que, ao agir com responsabilidade, você contribui para o bom testemunho da igreja e reflete o caráter de Cristo na sociedade. Ponto A. Guiados pela verdade. Deus entregou a lei a Moisés para guiar o povo em santidade. Os 10 mandamentos cobrem aspectos morais, civis e cerimoniais do dia a dia de Israel. Jesus, no Novo Testamento, não veio abolir a lei, mas para cumpri-la e confirmá-la, deixando um exemplo para todos nós. Mateus 5,17. Ignorar ou desrespeitar os princípios da lei de Deus que Jesus confirmou pode nos afastar da vida e ele exemplificou. É crucial seguir esses mandamentos como guias para uma vida reta e espiritual. Reflita sobre como você tem aplicado os mandamentos de Deus em sua vida diária. Está vivendo de acordo com os princípios que Jesus confirmou? Siga o exemplo de Cristo, que cumpriu a lei para guiar suas ações e decisões. Ponto B. Jesus e as leis. Jesus viveu em conformidade com a lei de sua época, pagando tributos e obedecendo às autoridades. O apóstolo Paulo
reforçou a importância de seguir as leis e respeitar as autoridades. Romanos 13, versículo 1 ao 7. Negligenciar a obedecer às leis e às autoridades pode comprometer nosso testemunho cristão. Jesus nos deixou o exemplo de respeito e autoridade e devemos seguir seu modelo. Pergunte-se se você tem respeitado as leis e autoridades em sua vida cotidiana. Assim como Jesus obedeceu às leis de sua época, siga o seu exemplo e demonstre integridade em suas ações. Ponto 2. A igreja paga contas. Enquanto vivemos na terra, a igreja deve obedecer às leis e pagar suas contas. Seguindo as palavras de Jesus, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ignorar as responsabilidades financeiras e legais pode comprometer o testemunho da igreja. É essencial cumprir nossos deveres tanto a Deus quanto às autoridades terrenas. Reflita sobre como você lida com suas responsabilidades financeiras e legais. Está cumprindo suas obrigações de forma honesta? Seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas, incluindo as responsabilidades materiais, fortalece nosso testemunho cristão. Ponto A. A igreja é o exemplo. A igreja como instituição deve cumprir as leis e pagar suas despesas. Assim como qualquer lar, Paulo reforça o ensinamento de Jesus sobre a importância de pagar impostos e respeitar as autoridades. Romanos 13, 7. Se a igreja falhar em cumprir suas responsabilidades financeiras, isso pode prejudicar seu testemunho na comunidade. É fundamental que a igreja seja um exemplo de integridade e obediência às leis. Pense em como você tem agido em relação às suas próprias responsabilidades. Está cumprindo seus deveres com integridade? Ser um exemplo, assim como a igreja deve ser, reflete o caráter cristão em todas as áreas da vida. Subtópico B. A igreja, lugar de ordem. A igreja deve ser um lugar de ordem e decência, conforme as escrituras ensinam em 1 Coríntios 14, versículo 40. A desordem na casa de Deus compromete o ambiente de adoração e o testemunho cristão. É crucial manter a igreja organizada e respeitar os princípios bíblicos. Reflita-se como você está contribuindo para que sua igreja seja um lugar de ordem e respeito. Agir com decência e organização na casa de Deus é uma forma de honrá-lo e fortalecer a comunidade. Ponto 3. A igreja é uma organização. A igreja é uma organização que, além de ser uma instituição social, é um organismo espiritual. O corpo de Cristo, destinado a adorar a Deus e divulgar sua mensagem de salvação. Desconsiderar a natureza organizacional da igreja pode levar à falta de estrutura e eficiência em suas atividades. É essencial reconhecer e manter a organização para cumprir eficazmente sua missão espiritual e social. Considere como você contribui para a organização e missão da igreja. Está participando de forma eficaz e apoiando a estrutura que permite à igreja cumprir seu propósito. Contribuir para a ordem e funcionamento da igreja fortalece seu papel na comunidade e no corpo de Cristo. Subtópico A. A organização institucional. A igreja, desde a igreja primitiva, evoluiu para uma organização institucional, com espaços próprios, patrimônios, membros e regras internas. Tudo para manter a ordem e o bom funcionamento. Negligenciar a estrutura organizacional da igreja pode resultar em desordem e ineficiência. É crucial manter a organização para garantir que a igreja funcione adequadamente e cumpra seu propósito. Pense em como você contribui para a estrutura e a organização da sua igreja. Está respeitando e seguindo as regras e práticas estabelecidas. Apoiar a organização da igreja ajuda a manter a ordem e a eficiência nas atividades e na missão. Subtópico B. Aspectos da organização. A igreja precisa ter um endereço fixo e um nome visível para identificação. Embora a organização da igreja seja humana e imperfeita, a igreja espiritual de Jesus voltará para buscar transcendente o tempo e o espaço
físico. Focar apenas no aspecto humano e temporais da organização pode desviar a atenção do propósito espiritual eterno da igreja. É importante equilibrar a organização prática com a compreensão do propósito espiritual. Reflita sobre como você pode valorizar tanto a estrutura física da igreja quanto sua missão. Essa contribuição para o funcionamento prático da igreja enquanto mantém o foco na sua verdadeira missão espiritual. Conclusão: Deus espera que sua igreja cumpra as leis deste mundo e seja o exemplo para a sociedade, que possamos, como um só corpo, obedecer à palavra de Deus, nossa lei maior. Você que ficou até aqui, te convido a conhecer o canal. Se você não conhece, você vai encontrar devocionais, estudos bíblicos por tema e lições da Escola Bíblica Dominical da classe de adulto, jovem e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe esta lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deus os abençoe grandemente.